Muito bem. Podemos retomar? Essa segunda sessão, vamos falar aí da ecologia das relações. Redesenhando a comunidade como um corpo vivo, o abandono da geometria do poder, a pirâmide, pelo círculo do cuidado. Essa segunda sessão da nossa mentoria, ela trata justamente da compreensão daquilo que Jesus inverteu, que a gente chama de geometria do poder. O poder tem esse aspecto piramidal. Quanto mais próximo do topo, mais sozinhas as pessoas estão e mais poder acumulam. Essa é uma distorção que se filtrou na igreja de forma lenta e que foi agravada enormemente pelo imperador Constantino, onde as relações de poder, através dos concílios, foram impostas. Vamos lembrar que a igreja, até a reforma, até o ano 1000, era uma igreja só, né? Não existia igreja do Oriente e igreja do Ocidente. A primeira divisão da igreja cristã foi a igreja do Oriente, com a liderança no Oriente, lá em Jerusalém, na Síria, naquela região, tinha um patriarcado, e o patriarcado ocidental era em Roma. E o patriarcado de Roma foi oprimindo, vamos dizer assim, né? Foi se impondo como poder único. Então, no ano 1000, a igreja se dividiu. E depois, no século XVI, na Renascença, com a Reforma Protestante, aí se dividiu mais uma vez o cristianismo. Vamos lembrar que essa ideia do poder piramidal, ela era da igreja cristã em si, não de ocidental ou protestante ou católica, ortodoxa, seja como for. E essa lógica tem levado ao personalismo, ao individualismo, aos currais, né, de ovelhas, onde o pastor é o ser humano e não mais Jesus. E a lógica da liderança que pulsa é inverter isso. Veja na imagem, aí as cadeiras estão em círculo. Passar o mouse em cima, ela ilumina a imagem, né? Essa ideia de uma roda de conversa, uma ideia de que todos estão, não tem ninguém no púlpito aí, nota que todos estão no mesmo nível. Obviamente que essa geometria, né, do cuidado, do olho no olho, das pessoas se respeitarem e saberem que são acolhidas, né? Isso é um movimento de esvaziamento. Não tenho a ilusão de que nós vamos sair daqui hoje, né, e mudar o mundo. Mas o que também não estou falando nenhuma novidade que ninguém nunca disse. O que eu estou propondo é esse movimento em direção aos princípios bíblicos anteriores às estruturas da igreja. É muito difícil, as igrejas institucionais não vão mudar. A tendência de uma instituição é
extirpar aqueles que se opõem, manter o status quo, não tenham a ilusão de que nós vamos mudar nossas denominações, porque nós não vamos. Podemos melhorar, né, fazer uma maquiagem, mas as mudanças ocorrem na igreja, comunidade da fé, o que nós chamamos de igrejas locais, no convívio com as pessoas. Lá, sim, há transformação, porque lá o Espírito assopra. Não é o espírito corporativo, como é na instituição da igreja, não é o espírito de poder, como é na instituição igreja, mas nas comunidades da fé. Volta ao movimento de Jesus, né, que não liderou por imposição, mas por acolhimento, por hospitalidade. Acolheu publicanos, pecadores, meretrizes, sacerdotes, levitas, estrangeiros, todos foram acolhidos no movimento de Jesus. Essa liderança de Jesus era baseada na segurança psicológica e não no medo. Quer dizer, Jesus nunca ameaçou ninguém, em qualquer, nem fisicamente, apesar de ter feito uns arreios, né, para bater nos vendedores do templo, mas com poucas exceções, Jesus nunca se impôs através do medo, né, dizendo como, na época, como os fariseus, que as pessoas não podiam entrar no reino de Deus se não lavassem as mãos, se não fossem puras, etc., etc. Ou como muitos ainda insistem em colocar medo nas pessoas, com o inferno, com as penas eternas, ou purgatório, ou alguma ameaça que está fora do controle que gera medo nessas pessoas. E esse movimento de gnose, esse movimento de esvaziamento, é um movimento que remove os obstáculos para o florescimento alheio. Isso é, a sua tarefa como líder na comunidade de fé é permitir, né, criar condições para que as pessoas floresçam, para que as pessoas alcancem sua plenitude, para que as pessoas sejam restauradas, sejam curadas, sejam reintegradas ao reino de Deus, mesmo que não consigam mais produzir nada ou dar qualquer contribuição, né? Aquele KPI que eu disse para vocês, Key Performance Indicator, que é o indicador de desempenho, nesse movimento de quenoses, de esvaziamento, é justamente a integridade e a alegria da equipe. Aqui eu uso também termos correlatos, né, do time, né, como a Edna usou, do grupo, etc. Olá, seja bem-vinda. A Cláudia também é estudante. Seja muito bem-vinda, Cláudia, ao nosso meio, viu? Se quiser se apresentar, falar alguma coisa, fique à vontade. Bom dia, paz, tudo bem? Paz, bom dia. Eu sou estudante da FATIP, né? Como eu já tinha comentado, e eu só vim mesmo para poder participar, tá bom? Tá ótimo. Obrigado pela sua presença. De nada. Essa integridade da equipe, do time, do grupo, né? Nós estamos falando aqui de discipulado, estamos falando aqui que a integridade das pessoas é o parâmetro, é o termômetro. Se as pessoas têm alegria em fazer o que estão fazendo, se veem propósito, se acham, né, encontram um propósito, esse é o nosso KPI, né? É a chave aí que nos dá a temperatura, o termômetro do desempenho. Isso é, não é tarefas, agenda,
serviço no sentido de atividade, mas serviço ao próximo. As pessoas encontram alegria, então nós temos alcançado os objetivos aí. Nas palavras do apóstolo, o reino de Deus é paz, alegria, né? No Espírito Santo. Essa voz dos invisíveis, né, que é esse processo de gnose, é o que nós devemos buscar. Identificar quem não tem assento à mesa, corporativa ou eclesiástica, né? Serve também, se você é líder numa empresa, é chefe, né, ou é patrão, isso serve também para todas as áreas da vida. Lembre-se que nós estamos tentando restaurar a integridade das pessoas, tanto na vida privada quanto na vida pública. E vida pública aqui significa também a igreja, a família, aquela nossa vivência diária, né? Então, quem não tem assento, né? Por exemplo, as famílias divididas, um irmão que não conversa com o outro, que está invisível aos nossos olhos, né? Ou uma criança, ou uma mulher, uma tia, uma esposa, seja quem for, a gente precisa tentar identificar a voz desses invisíveis, né? Que estão invisíveis aos nossos olhos e aos olhos da instituição também. A autoridade da liderança nasce da toalha na mão, né? E não da coroa na cabeça. Lembre-se que Jesus fez o lava-pés, né? Significando que esse momento pré-pascal, né? É um momento de serviço, e a palavra ali, eu vim para servir e não para ser servido, é diaconia também. E o protagonismo do espírito, né? O esvaziamento no nosso ego, dos aplausos, como a gente disse na sessão anterior, antes do intervalo, não é um esvaziamento para ficar vazio, mas é um esvaziamento para alcançar a plenitude do Espírito de Deus. Isso é para o Espírito de Deus ter lugar, né, para habitar e trabalhar. A referência é a Romanos 16:1, com Febe, né, e as diaconisas do ministério de Paulo e dos outros apóstolos, que são bem claros, né, no Novo Testamento. E a aplicação para essa semana, na primeira parte a gente falou, então, dos 15 minutos de silêncio, agora a escuta radical, né? São 15 minutos ouvindo o grito mudo, sem julgar. Uma estratégia da nossa mente, né, que a gente precisa dominar, é que a pessoa está falando e nós, em vez de ouvirmos a pessoa, a gente fica pensando numa resposta. Que resposta eu vou dar para essa pessoa? E a gente não presta a devida atenção no que essas pessoas estão falando. Então, são atitudes para restaurar essas relações estilhaçadas, com quem quer que seja, né? Com o filho, com a esposa, com o empregado, com o patrão, com o discípulo, ou com o mestre, enfim, veja se você encontra um momento e uma pessoa em que você possa ouvi-la atentamente durante 15 minutos. É outro exercício difícil, eu não estou dando nada fácil aqui, né? Nada mamão com açúcar, tudo aqui é bem nozes, né? Tem que quebrar a casca, né? Para encontrar dentro, né, o fruto. Abdicar do poder, isso é uma outra coisa muito difícil. Deixar que outra pessoa tome a decisão. Se você está, por exemplo, em uma reunião de liderança da igreja, onde você é o presidente da junta, é o presbítero líder, é o pastor, ou na sala de aula, por exemplo, você deve
deixar que outras pessoas também opinem e também decidam. É um exercício muito importante, interessante, difícil também. Não há nada fácil no discipulado da kenosis, do esvaziamento, né? Mas é um exercício necessário e profundamente recompensador, né? Saber que as pessoas não dependem da sua voz o tempo todo, né? Porque cansa. Uma pessoa fica pedindo a sua opinião o tempo todo, quer que você dirija a vida dela, isso se torna um peso insuportável, né? E depois também tem o aspecto da culpa, né? As coisas não dão certo e você tem a quem culpar, né? Eu lembro que no meu segundo pastorado, na cidade de Joinville, os presbiterianos da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil, saíram das nossas comunidades e formaram uma comunidade onde o pastor é que dizia o que as pessoas tinham que fazer. Nós tínhamos um amigo, um líder da nossa igreja, um presbítero muito ativo, muito capaz de julgar as coisas, muito crítico, e acabou embarcando nessa furada, né? Deixando que o pastor decidisse as coisas por ele. E não era nesse termos de profecia, né? A pessoa tem uma profecia e Deus me falou isso. Não. O pastor dava a opinião dele era a vontade que a pessoa tinha que realizar, né? Então, abdicar do poder é um exercício para essa semana também. E uma ação não transacional, né? É uma atitude de caridade invisível. Quando eu peço contribuição para Médicos Sem Fronteiras, entre os motivos desse meu pedido é o fato de que essas pessoas não podem nos retribuir. Aquelas pessoas que estão sendo assistidas por Médicos Sem Fronteiras, nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui no conforto do nosso lar, estão lá em zonas de guerra, Gaza, né? Muitos países da África, do Oriente Médio, no Brasil, enfim, todos os países que o Médicos Sem Fronteiras atua, essas pessoas não têm como nos retribuir. Não é uma ação transacional, não é um investimento, né? Essa palavra agora nas igrejas virou moda, né? Investir no ministério, dê o dízimo e Deus vai te retribuir. Essa lógica de negociata, né? Essa lógica transacional. Faça uma ação para uma pessoa que não tem como te retribuir. E veja bem, não é só dar dinheiro ou alimento, uma gentileza, e você sabe que a pessoa não pode te retribuir à altura, né? Nada, não precisa ser nada físico, material, mas uma atitude, uma gentileza, um perdão, alguma coisa que você não espera nada em troca. Por exemplo, você perdoar uma pessoa sem esperar que ela perdoe, né, você por algum outro motivo, ou fazer uma ação em favor dela sem que ela saiba, né, indicar ela para uma escola, ou indicar ela para um emprego, ou indicar ela para um médico, enfim, alguma atitude não transacional, isso é, que a pessoa não possa te retribuir. Tarefas, né? E o jardim, né, as raízes do florescimento, como eu estou tratando a mentoria como o florescimento não é um cargo, mas é um jardim que a gente vai semeando e cuidando, né? A frase, então, dessa sessão é: a liderança não é uma pirâmide a ser escalada, mas um jardim para ser cultivado. O shalom, a plenitude, floresce quando trocamos a força do comando pela hospitalidade do cuidado. Isso é, em vez de escalarmos a pirâmide, fazemos a geometria da pirâmide, fazemos a geometria do círculo, do cuidado, da igualdade. O texto bíblico é esse de Romanos: o amor seja sem hipocrisia, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros.
no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos. E a pílula teológica é uma explicação da palavra diaconia, que na sua raiz original, né, nos serviços gregos, significava as atividades inferiores. Por exemplo, Lucas, que era médico, era classificado como um diácono, porque ele trabalhava com as mãos. Qualquer trabalho feito com as mãos, para os gregos e depois para os romanos, era trabalho de escravo, de servo. Por isso era inferiores. O filósofo trabalha com a cabeça. O exército trabalha com o peito. Tem aqueles peitorais para proteger. E o povo trabalha com o ventre. E os servos trabalham com as mãos. Esse povo trabalha com os ventres, quer dizer, eles só pensam em comer, se alimentar, né? Então, essa palavra diaconia, que passa para o Novo Testamento, passa com uma inversão. Jesus subverte isso aí, inverte a lógica. O serviço que é desprezado pelos romanos e pelos gregos é supervalorizado por Jesus, que chama de alta tecnologia social do reino. É o que dá autoridade a todos. Quem quiser ser o primeiro, que seja aquele que serve. É uma palavra de Jesus também. E aí a prática da devoção, o exercício do journaling. Para o Odair e para a Cláudia, que chegaram depois, todo esse material está disponível. Aí no chat você tem o link dessa apresentação. É só abrir o chat aí do lado, você tem o link dessa apresentação. E essa mentoria está toda em um e-book que eu vou mandar para vocês o WhatsApp. Depois, eu não tenho o WhatsApp de algumas pessoas, depois vocês me mandem, por favor. Eu vou colocar aqui o meu depois. Aí vocês entrem em contato que eu mando o e-book dessa mentoria, tá bom? Então, tudo isso aqui vocês têm, desculpa, vocês têm anotado para refletir. Então, esse exercício de escrever, né, de fazer um jornalzinho pessoal, é quem são os invisíveis no meu ecossistema profissional, familiar, que possui um grito mudo que você ainda não parou para ouvir. Em quais áreas de sua liderança você ainda utiliza a geometria do poder para se proteger da vulnerabilidade? Vamos orar? Essa oração aqui. Pai de misericórdia, expande os limites do meu coração para que ele se torne uma casa de acolhimento. Dá-me ouvidos atentos ao sofrimento que não é dito e mãos prontas para o serviço que ninguém vê. Que a minha liderança seja um solo seguro para o florescimento de todos ao meu redor. Amém. No fim de cada sessão, a gente está abrindo a palavra aqui para quem quiser perguntar ou fazer alguma observação. Esse é o momento, sobre a sessão 2, né? Antes de entrar na sessão 3, que é a nossa sessão final. Se alguém quiser usar a palavra, fazer algum comentário, contar uma experiência, para eu não ficar falando sozinho também, né? Professor, professor pastor, né? Eu acredito muito nessa metodologia das cadeiras, né? Que é de colocar as pessoas no mesmo patamar, mesmo nível, né? Inclusive, quando eu vou, às vezes, com o pastor Davi, me convido para pregar em Siqueira Campos, eu gosto muito de pregar no chão, no lado das pessoas ali, sabe?
Aí um dia o presbítero perguntou, mas por que você gosta de pregar do lado das pessoas, né? Porque você tá ali com o olho no olho, tá andando no meio das pessoas, tá falando mais de perto. É um relacionamento que não te coloca num lugar que às vezes não é para ter, mas às vezes tem esse posicionamento, né, acima das pessoas, né? Mas eu gosto disso, eu gosto muito disso, acho muito válido e parabéns aí pela iniciativa. Obrigado, Marcos. Essas atitudes são mais fortes do que as palavras, né? Podemos passar para a terceira sessão? Ou alguém quer usar a palavra ainda? Pois bem, agora a gente precisa falar sobre a arquitetura do legado, né? O florescimento, veja, passa o mouse, porque ficou muito bonito, né? Passa o mouse na imagem e o raminho aí reverdece, né? O que é legado? Legado é aquilo que nós vamos deixar para as pessoas. Quando sairmos de cena, nós deixaremos um legado. E qual será esse legado, né? As pessoas se lembrarão de nós de que forma? E aqui entra a nossa parte mais prática, né? Que é o domínio material e social. O tempo, os recursos como sementes, não ativos de manutenção. Trabalho como vocação sagrada. Isso é, o nosso dia a dia, os recursos que temos e o tempo que dispomos são sementes para que o nosso jardim ao nosso redor floresça, para que as pessoas ao nosso redor floresçam também. A gestão, né, ética é o culto da segunda-feira. Isso é, como nós gerimos o nosso tempo, os nossos recursos, e recursos aqui não são apenas recursos econômicos, mas recursos mentais, né? Quando nós podemos aconselhar alguém, recursos materiais, quando nós podemos ajudar alguém, recursos psicológicos, quando nós podemos, né, abraçar uma pessoa no luto, recursos, né, de presença, quando nós podemos visitar uma pessoa no hospital, ou uma pessoa encarcerada. Enfim, esses recursos não são recursos materiais apenas e nem em primeiro lugar, são recursos como o tempo, né? O que nós fazemos com o nosso tempo em favor das pessoas, como elas podem crescer quando nós damos atenção. Então, a gestão financeira é um ministério de socorro. Vocês que contribuíram para Médicos Sem Fronteiras podem saber que o dinheiro de vocês está sendo muito bem aplicado lá em soro, injeção e todos os implementos, né, médicos necessários, transporte, combustível, de ambulância, etc., etc., para essas pessoas. Então, a nossa gestão financeira não diz respeito apenas ao nosso bem-estar e o uso dos nossos recursos para o nosso próprio bem, mas no ministério de socorro. Essa palavra diaconia, ela é utilizada exatamente nesse sentido quando as igrejas da Macedônia, né, Filipenses, a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica e outras igrejas arrecadam fundos, né, moedas para enviar para Jerusalém por causa da fome, da penúria das pessoas lá. A palavra socorro utilizada no texto de Atos é exatamente a palavra diaconia, a diaconia da oferta, né? A diaconia do socorro. Então, as pessoas precisam ser socorridas naquele espírito que nós falamos, né? O luxo que isola gera burnout, a semente gera floresta.
Isso é, muitas atitudes que nós temos, né? Por exemplo, fazer uma igreja revestida de mármore é um luxo, né? Porque isso não faz o menor sentido. Eu disse que burnout aqui é esgotamento, cansaço, mas também a falta de sentido, a falta de propósito. Por que você vai fazer uma igreja com bancos estofados, ar-condicionado, púlpito de mármore, fachada de mármore, como a gente vê muitas igrejas hoje, que não geram nenhum benefício para as pessoas. Aliás, muito pelo contrário, geram uma aversão, né, de ver a gestão financeira sendo aplicadas apenas, então somente em pedras, né? Lembra-se do altar, né, da primeira sessão, nós falamos do altar interno, que deve ser pedras brutas. Também nossa gestão, né, de liderança deve focar exatamente em gerar uma floresta, isso é, lançar a semente. Muitas sementes só darão frutos depois da nossa partida, né? Mas elas estarão ali, como vão plantar uma árvore que você não vai ver dar frutos, né? Isso é florescimento de outras pessoas. Eu plantei aqui 3 mudas estou cultivando, na verdade, 3 mudas de paineiras, né? Paineira é uma árvore que fica bastante grande. E agora eu estou doando essas 3 mudas, né? Porque não cabe aqui no meu quintal. Eu sei que eu não vou sentar na sombra dessas árvores, mas estou ajudando a cultivar, né? Uma sombra, ela dá uma flor muito bonita também. Quando ela florir, né, outras pessoas verão. Eu não verei com certeza, né? Essa árvore frondosa que demora aí 20, 30 anos para ficar exuberante. Mas é uma semente que vai gerar uma floresta. Quem tiver interessado nas mudas, eu estou doando, né? São 3 mudas de paineira que já estão aí entre 80 centímetros e 1 metro, né? O seu legado não será acumulado, não será o acumulado, né? Mas quem floresceu. Isso é, quando você tem em mente que você cria um ambiente propício para as pessoas florescerem, o seu legado não é aquilo que você acumulou, mas o quanto as pessoas ao seu redor floresceram. Quanto as pessoas ao seu redor ganharam a liberdade, ganharam autonomia, se livraram de culpa, de peso, de submissão, de uma série de coisas. Como as pessoas ao seu redor foram beneficiadas. Esse é o seu legado, né? E a visão de longo prazo é assim: como a sua agenda hoje impacta os seus próximos 10 anos? Pensa no longo prazo. Quando você já não tiver mais forças, quando você já não tiver mais condições, né, físicas, mentais, ou não tiver mais a linguagem apropriada para aquela geração, como isso vai impactar nesse período futuro, né? Eu me jubilei, né? Isso é, saí do pastorado por cumprir meus 35 anos aí de serviço, agora estou chegando aos 40, esse ano faço 40 anos de ministério. Eu tenho essa consciência, né? Eu não posso dar para uma igreja o meu vigor, quando eu tinha, no início do meu pastorado, até com 28 anos, né? A disposição, o tempo, a energia, a coragem, às vezes até a imprudência, né? Eu não tenho mais essa energia, essa capacidade, mas tenho como abençoar outras pessoas, outros líderes, fazendo o que eu estou fazendo, né?
dedicar meu tempo, meus recursos à formação, e minha agenda para os próximos anos é a mesma: cursos, mentorias e livros. Isso é, leitura bíblica. Quero fazer isso até a minha morte, né? Até quando Deus permitir. Então, minha agenda está definida, não pelo ativismo, né? Que muitas vezes eu mergulho nele também, mas pela vocação. Fui chamado para isso e demorou bastante tempo para eu compreender que Deus só queria isso de mim, que eu cumprisse minha vocação e nada mais, não um ativismo louco, né? Ou uma busca de outros elementos sem sentido. Eu encontrei o total sentido da minha vida no que eu faço, por isso eu faço com alegria, por isso me satisfaz, por isso eu acordo feliz da vida às 4 horas da manhã e venho trabalhar, né? Essa apresentação, eu terminei ela a partir das 4 da manhã, fiquei trabalhando nessa apresentação, fazendo alguns ajustes, né, para vocês terem o melhor e ficar aí com esse material em mãos. Essa é uma alegria, a integridade, tenho achado meu shalom no meu ministério, né? A aplicação prática, então, para essa semana, são as 3 últimas aplicações, se preparando para a decolagem do telos, né? A primeira palavra foi tamim, que é a integridade, restaurar o altar interior. A segunda foi o shalom, né? A plenitude, a busca, desculpa, a kenose, o esvaziamento. E agora é o telos, isso é o sentido, o propósito. Então, 3 coisas para você, mais 3 coisas para você fazer essa semana ou quando você puder. Diaconia da mesa. Investir recursos nas dores invisíveis locais. Procure, né, na sua comunidade, no seu bairro, na sua família, alguém que tem uma dor invisível, que você pode suprir. E aqui é a diaconia da mesa mesmo, né? É a parte material da diaconia. Veja se tem pessoas necessitadas de alguma coisa material ao seu redor, seja na sua família. Eu sempre recomendo que comece pela família, né? Seja na sua família, na sua igreja, no seu bairro, na sua rua, tá bom? E aí escrever o legado. Quem está maturando com a sua ajuda? Isso é quem está amadurecendo na vida cristã com a sua ajuda. Pode ser filhos, pode ser esposa, pode ser discípulo, pode ser empregado, pode ser patrão. Liste 3 nomes, escreva o nome dessas pessoas, de 3 pessoas que estão florescendo sob a sua liderança, sob o seu impacto. E, obviamente, essa avaliação contínua aí da trajetória rumo à plena maturação, isso é, a pleno amadurecimento. Como você faz essa avaliação aí? As raízes do florescimento, então, a frase síntese dessa etapa é: a gestão ética é o culto da segunda-feira. Seus recursos financeiros são sementes de restauração humana. Aqui apareceu urbana, né? Quando deixam de servir ao seu império e passam a servir ao bem comum. O texto bíblico é o de Mateus 6, 19, 21. Não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem tesouros no céu, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A pílula teológica também é a descrição de uma palavra. A palavra telos, no grego bíblico, não indica apenas um ponto final, um ponto de chegada cronológico, mas é a plena maturação, ou pleno amadurecimento de algo, de uma fruta, de um projeto, de uma vida. Uma liderança focada no telos busca levar cada domínio a seu estado mais frutífero.
Aqui, então, a gente precisa voltar ao início, na introdução da mentoria, quando eu falei dos 7 domínios, né? Os 7 domínios do florescimento humano: físico, volitivo, emocional, espiritual, material, social e emocional. São os 7 domínios do florescimento humano. E a prática, olhando para o mapa de voo, que é o journaling, olhando para o mapa de voo, sua trajetória atual está gerando mais isolamento ou mais comunhão e generosidade? É uma avaliação, né? Qual a dor invisível na sua cidade ou comunidade está esperando que você converta a sua autoridade em ação concreta de socorro? Essa é uma pergunta também para a sua prática devocional. Escolher um texto bíblico e fazer essa meditação, né? Vamos orar. Senhor da história, consagro a Ti os meus recursos, a minha inteligência e meus dias. Que meu trabalho seja uma oração encarnada e minha prosperidade seja um fluxo de justiça para os necessitados. Guia-me pelo caminho da Tamim, da integridade, até o dia do Teu pleno Shalom. Amém. Essa é a terceira sessão, e agora a gente pode, então, ir para a conclusão. Eu vou fazer a conclusão rapidamente e depois a gente abre para a conversa final. Siga o fluxo do florescimento. Veja que aqui também tem esse efeito bacana, né, de iluminar. Apareceu alguém aqui, subiu aqui, olha isso. Subiu na mesa aqui. Fica aí que eu já te dou atenção. Esse fluxo do florescimento, então, é o tamim, a inteireza. Isso é, restaure a sua vida interior, seu altar interior, superando as expectativas, não vivendo em relação às expectativas alheias, e nem dividido entre uma vida na empresa, uma vida na família, uma vida na escola, uma vida na igreja. Seja inteiro. Essa é a primeira palavra também. Persiga o telos, né? O propósito, a partir da quinose, do esvaziamento, e seja um agente de restauração. Isso é, que as pessoas floresçam sob a sua liderança. Criem espaço para elas opinarem, elas agirem, elas decidirem, enfim, a liberdade para a qual nós somos chamados no Evangelho. O esvaziamento é o maior preenchimento. Isso aqui é uma frase de efeito, mas muito, muito significativa. A kenosis, né? O esvaziamento é o maior preenchimento. Jesus se esvaziou e, com isso, ele encheu a sua vida de propósito, de finalidade, objetivos. Muito bem, aqui tem a minha gratidão pela participação de vocês. Tem o meu site, está aqui, é um link, e tem uma comunidade VIP, né? Eu não gosto dessa palavra VIP, mas as pessoas entendem melhor. Uma comunidade que é a Academia Cristofani, que é o WhatsApp. É só clicar que ele abre, né? O WhatsApp, tá bom? Opa, ficou compartilhando, né?
Aqui, pronto. Vocês podem entrar nessa comunidade, né? Que lá eu posto o que eu estou fazendo, né? Vocês me acompanham, meus cursos, meus livros, meditação, blog, etc. Tá bom? Muito bem. Agora eu gostaria que vocês falassem. Deixa eu encerrar aqui. E vocês falassem. Tivesse aí um momento aqui, a gente ainda tem aí alguns minutos, que vocês falassem das impressões de vocês, né? Sobre o que nós apresentamos aqui. Professor, eu acredito que foi muito profundo e oportuno essa palavra. Só gostaria de que o senhor esclarecesse um pouquinho ali a questão da pedra não lavrada, né? Edificar o interior com as pedras não lavradas. O que o senhor pode, talvez, esclarecer para mim um pouquinho sobre isso? Muito bem. A ideia de fazer uma restauração do altar primitivo, né, original, é a ideia de voltarmos à nossa condição de como Deus nos conhece, nosso interior, né? Por fora, nós somos pedras lavradas. Nós temos uma função social, um papel social como pai. As pessoas têm expectativa, né? Os filhos têm expectativa do nosso papel como pai. Eu sou professor, os alunos têm uma expectativa de que eu me comporte de uma determinada maneira, que eu ensine com compromisso aquilo que eu acredito. Um empresário tem uma expectativa tanto da sociedade quanto dos funcionários ou do entorno dele, e assim por diante. Isso é, por fora, nós vivemos papéis, temos títulos, temos posição social. Isso, a sociedade modelou essas pedras, talhou essas pedras. Agora, o nosso interior, Deus sabe quem nós somos. Se nós tirarmos o título de professor, doutor, mestre, marido, pai, o que sobra? Sobra o Cristofani original, lá dentro, com suas vulnerabilidades, seus medos, suas dores, não com seus pensamentos bons e maus, com suas limitações. Isso são as pedras brutas, que não foram talhadas pela expectativa alheia. Isso é, dentro de mim, no meu interior, esse altar com essas pedras, essa metáfora que eu estou usando, né? Elas não atendem, elas não estão estruturadas para atender a expectativa dos meus filhos, da minha esposa, da minha igreja, do meu empregador, dos meus funcionários. Essas pedras brutas atendem à minha expectativa, quem eu sou, o que eu faço, os pensamentos que eu tenho, e não conto para ninguém, né? Às vezes pensamentos violentos, né? De indignação contra quem está fazendo guerra, por exemplo. Eu não falo isso, né? Minha expectativa em relação a mim mesmo, porque seria um crime, né? Eu desejar a morte, ou o desejo de matar pessoas. Isso a gente não. A gente é isso lá dentro, mas não fala, não não é uma expectativa que a sociedade tem. Então, as pedras lavradas são aquilo que a sociedade
e o nosso entorno tem de expectativas em relação ao nosso papel social e a quem nós somos. E as predas brutas são aquelas que Deus conhece, isso é, que não foram tocadas por mãos humanas, no sentido metafórico, claro, né? Nós somos uma construção social, psicológica de muitas pessoas, mas nós somos, diante de Deus, estamos absolutamente nus. Deus nos vê exatamente como nós somos. Não tem como disfarçar, não tem como, né? Deus não tem outra expectativa. A expectativa de Deus é que a gente seja o que nós fomos criados para ser, filhos de Deus, do jeito que somos, entendeu? Esse é o sentido da metáfora. A Cláudia pediu para eu pôr meu telefone aí, eu pus meu telefone local aqui, que é o telefone comercial que eu uso para me comunicar com as pessoas, né? Outras pessoas têm meu outro telefone também, eu atendo nos dois, né? Aí depois vocês me mandam um ok, que ainda não tem esse telefone, para eu mandar o WhatsApp também, né? Me manda um alô para eu mandar o e-book, tá bom? Outra pergunta. Se alguma igreja querer esse trabalho, que o senhor venha, o senhor tem esse propósito, o senhor tem essa possibilidade de atender pessoalmente, fisicamente? Olha, eu tenho desejo, mas não tenho muita disposição, não. Depende o lugar, né? Eu dependo muito de transporte alheio, né? Atualmente eu não tenho condições de viajar por conta própria. Então, se houver disposição da igreja em que eu leve esse curso, né? Eu aceito com prazer, não é nenhuma. O que eu estou dizendo assim, não tenho exigências, mas eu preciso de condições de ir ao local, né? Para que eu tenha. Por exemplo, eu fui a Curitiba fazer um casamento esse final de semana passado agora e precisei locar um carro, né? Porque eu ia com outras pessoas também, porque meu carro não tem condições de pôr na estrada, né? Se as pessoas compreenderem isso, eu não tenho nenhuma dificuldade de me locomover, ainda tenho disposição de saúde para zanzar um pouco, né? Ai, ai. Esse material também, o e-book, eu disse que tinha uma surpresa para vocês agora no final, né? Mas vai ser bem no final mesmo. O que eu quero dizer é que essa mentoria vocês podem multiplicar também, né? Podem usar os slides, podem usar o e-book, o conhecimento também é uma diaconia, né? O meu trabalho também é diaconia, para servir vocês. Então, eu posso, no grupo, né, do WhatsApp, ou como vocês preferirem, eu posso ir acrescentando material, né? Esse material vai ficar disponível para vocês nesse link, essa gravação vai ficar, como eu disse lá no YouTube, de forma privada, vocês vão ter o link, o e-book vocês podem multiplicar esse também, não tem nenhuma restrição, esse, né, da mentoria, vocês podem usar o material como lhe convier, né? Não tem. Esse material é um material livre, né? Para que as pessoas possam compartilhar, possam usufruir desse serviço. Porque algumas pessoas gostariam de participar, mas como é um sábado pela manhã, nada mais justo do que descansar. Muita gente trabalha, muita gente tem outros compromissos, enfim, que impedem de estar aqui com a gente, né? Eu sei que é bacana a gente conversar aqui. Então, esse material vocês podem também reproduzir sem problemas, né? Não tem dificuldades com isso, não, né?
Quer dizer, o que eu estou dizendo, vocês podem fazer essa mentoria, obviamente vão precisar estudar mais, mas podem fazer essa mentoria com os líderes de vocês também. A ideia é multiplicar, tá bom? Eu tenho uma dúvida, mas acho que eu vou tirar mais tarde. Ah, é? Eu acho que eles não... Eu disse que hoje à tarde nós teremos uma reunião, mas não disse do que se tratava, né? É sobre a mentoria, pode perguntar aqui mesmo, daí. Não, não é não. Bom, eu já vou dizer, a sua dúvida é sim. Sim. Nós estaremos na casa do Eduardo à tarde, iniciando o projeto Viva o Reino de Deus, né? Que é um encontro para conversar em torno da Bíblia, só isso, né? Não é culto, não é nada, é um encontro de pessoas que estão interessadas em ouvir a palavra de Deus, né? Simples assim, a gente vai se reunir à tarde. Está preparado também. Sem Eu dúvida. não sei se o pessoal vai querer a apresentação, mas se quiser eu posso preparar também, não tem dificuldade nenhuma. Com a inteligência artificial agora, tudo ficou mais fácil, né? Verdade. Luiz está muito circunspecto, né? Muito pensativo. Pode falar à vontade, aqui como eu disse, é um lugar seguro para a gente conversar, né? Eu não sei se eu vou conseguir, no caso, propor a questão que eu quero também. Estou preocupado se eu vou ser feliz, mas eu vou propor assim, considerando o propósito, né, que o senhor está mentorando, né, trazendo para nós aí, a questão a diaconia que floresce, que faz florescer, e o assistencialismo. Deixa eu, assim, já indo direto, eu, pessoalmente, né, apesar dessa cara, assim, né, de brabo, eu tenho dificuldade com, vamos dizer assim, eu até vivo isso, né, de socorrer pessoas, de ajudar pessoas, com famílias aqui, com cesta básica, e, de repente, essa pessoa não muda, não quer trabalhar, né? Então, vindo direto ao ponto, aí a vontade é cortar, é não ajudar mais. Qual que é a palavra que o senhor daria para mim, uma diaconia que floresce, que faz florescer? Não sei se eu estou ficando feliz em propor. Isso é uma pergunta bem importante, foi bom você lembrar a gente disso, né? Porque tem esse aspecto que eu falei da ajuda transacional, né? Que a igreja ajuda não como ministério, mas como uma transação, esperando algo em troca. O assistencialismo, ele é ruim. Eu acho que ele é ruim porque ele não tem propósito, não tem sentido. Você só assiste a pessoa, né? Eu acho que ele é muito necessário em emergências. Então, por exemplo, você tem uma chuva torrencial, um alagamento numa cidade. As pessoas não podem esperar você estruturar um ministério para fazer isso. As pessoas precisam de água, precisam de medicamento. Eu acho que esse é emergencial, é necessário para que as pessoas sejam socorridas na sua necessidade imediata. É inadiável. Isso é assistência. Eu nem considero assistência, considero isso como socorro. Para evitar, né, que a diaconia integral vire um assistencialismo, é preciso estruturar as ações, né? Então, por exemplo, essa família que vai buscar a cesta básica a igreja tem que conhecer as dores dela. Porque
A necessidade é consequência de alguma situação, ou da morte do provedor, ou da separação do casal, ou o problema de drogas, embriaguez, dependência, né, química, de álcool, tem algum problema na raiz. Porque a partir do pressuposto que as pessoas vão se acomodar se a gente fizer isso, nos impede de ver a dor da pessoa. Então, esse é o problema, Luiz, que a gente está tentando superar, encaminhar para o superar. Como foi fraturado, fragmentado, as pessoas são vistas só com necessidade material, de cesta básica. E não vê as outras necessidades, né? Por exemplo, de educação, de saúde mental, de reatar relacionamentos. Às vezes, é uma questão de perdoar, né? De reconciliar o casal, de reconciliar o filho quando é arrimo de casa, né? Ou como é cuidador de idosos, né? Como a gente está numa idade que os nossos pais envelheceram, a gente precisa cuidar deles, né? Os meus, nós fizemos isso, os meus irmãos foram todos muito solícitos, papai e mamãe já faleceram, mas foram cuidados, tem essa preocupação, né? A gente é a geração sanduíche, a gente tem que criar os filhos e se preocupar com os pais, né? Então, você precisa estruturar um ministério de diaconia integral mesmo, onde você tem os ouvidos, a pessoa vai ouvir, né? Pessoas que sabem ouvir vão lá ouvir as dores dessa pessoa. A pessoa que são as mãos, que vai levar de fato o alimento lá. As pessoas que são coração, né? Que vai usar de misericórdia. Enfim, é uma diaconia estruturada para não cair no assistencialismo emergencial e não cair nessa ideia. Porque para a pessoa que recebe, eu não sei se vocês passaram por isso, né? Mas eu passei, especialmente quando eu era seminarista, por grandes dificuldades de comer só arroz em casa, já casado com uma filha. E receber a ajuda dos outros é uma coisa que toca muito profundamente. Receber ajuda, para muita gente, é um estado de humilhação, ficar naquela situação, né? Você vê, por exemplo, que as pessoas de menos condições econômicas são as que mais se preocupam em não ficar com o nome sujo na praça, como se diz, né? Porque o único bem que ela tem é o nome, né? Limpo, vamos dizer assim, usando aquela linguagem corporativa, é o ativo dela, né? Então, a diaconia precisa romper com o assistencialismo, se reestruturando em torno dessas 7 necessidades das pessoas. Não atender uma só, mas, né, procurar atender as 7. É isso que eu penso. É difícil, mas é isso que fazer. E outra coisa, para fazer isso, dependendo do tamanho da sua comunidade, não dá para atender o bairro inteiro. Por exemplo, um amigo lá era pastor de uma igreja rica, eles davam 63, mais de 60, eles falavam 63 cestas básicas no bairro. E era numa congregação que não tinha 66 pessoas, 63 pessoas para atender essas outras 63 famílias, entende? Então, você dá o alimento e não tem condições de fazer essa diaconia integral, né? Saber quais são os problemas e as dores das pessoas. Então, é preciso estruturar realmente e ver a capacidade que a igreja tem de atender. Começa com uma cesta básica, uma família, e depois, se tiver condições, né, ou se tirar dessa condição, vai para outra, ou, enfim, é conforme a capacidade, né? Lembrando, Luiz e pessoal, que a igreja vai permanecer, os ministérios vão permanecer depois da gente, né? Então é preciso pensar em longo prazo.
começar com uma família, implantando essa família. Agora, se tem emergência, a gente não tem que fazer, tem que socorrer imediatamente. Né? Satisfeito, perfeito. Perfeito, assim, o esclarecimento. Obrigado. Bem, ainda a palavra aí está... Estamos chegando no final do nosso tempo também. Precisaria saber se alguém mais quer usar a palavra. Senão nós podemos ir para a oração final e nos despedirmos, né? Vocês anotaram aí o link da apresentação. Eu só vou trocar esse fundo marrom aí, ficou tudo muito marrom, mas vou pôr, vai estar disponível lá. Meu telefone está aí, me mandem um oi e eu coloco vocês, mando para vocês aí imediatamente agora, antes de desligar o computador, o e-book para vocês terem todo esse conteúdo, né, toda essa mentoria registrada, tá certo? Pode compartilhar o link, meu telefone, o e-book, à vontade. E só não o vídeo, né, vai ficar disponível, tá bom? O vídeo vai ser privado para nós. Alguém mais quer usar a palavra? Eu estou satisfeito. Tá bom. Eu agradeço muitíssimo, Luiz. Espero que a sua vida tenha sido abençoada, tenha sido uma manhã aí de alegria, de reordenamento, né? E pelo menos de reflexão, tá bom? A Edna também, muito obrigado pela sua presença, todo o esforço aí, você também, o Marcos, está com o nome de Laís aí, mas é o Marcos. Odair também, obrigado a vocês que contribuíram aí para o Mestre Sem Fronteiras, a Cláudia, obrigado, Cláudia. Um prazer imenso, viu? Conhecer você, desejo bênção aí nos seus estudos. E, como professor, eu estou sempre à disposição. Meu trabalho é 24 horas. Quando eu não estou dormindo ou comendo, eu estou trabalhando aqui à disposição. Tá bom? Então, se eu não responder no horário comercial, normalmente eu respondo, mas se não responder imediatamente, eu vou responder com certeza e-mail, rede social ou WhatsApp, tá bom? Acho que eu agradeci a todo mundo. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Eu vou fazer uma oração final. Pai, nos conduz, ó Deus, para o esvaziamento em direção as pedras, ó Deus, não lavradas do nosso interior, para que possamos nos reconhecer na Tua presença como nós somos, e o Teu propósito de reintegrar e fazer nossa vida florescer na plenitude do Teu Shalom. Amém. Obrigado, deixa eu parar. São... Amém. Paz, meus irmãos, bom sábado para vocês. É isso, a gente continua